Dr. Robson Queiroz. Primeiramente eu quero desejar a ele uma boa tarde. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Tudo bem, né, doutor? Tudo ótimo. Bom, a gente vai falar um pouco hoje sobre o dentista do bem, né? Isso, exatamente. Agora, antes de narrar aqui um pouquinho a história que tem aqui nas minhas mãos, eu gostaria de saber aonde fica o Dentista do Bem aqui em Recife. Então, Jailton, na verdade o Dentista do Bem, ele é um projeto de voluntariado. É o maior projeto de voluntariado especializado que nós temos no mundo. E isso é um grande orgulho para o Brasil, inclusive para a classe odontológica. Nós conseguimos mobilizar uma série de colegas que disponibilizam seus consultórios. Então não existe um espaço físico ou uma sede aqui em Recife, mas sim o consultório dos colegas dentistas que de forma voluntária abre e atende adolescentes carentes de 11 a 17 anos. Nós temos uma central, na verdade, que é a central da TDB, que é a Turma do Bem, cujo principal projeto é o Dentista do Bem, que fica em São Paulo, na Vila Mariana. E aí temos a sede da TDB, onde as triagens são realizadas, são encaminhados, onde de lá são direcionados para onde esses adolescentes que forem escolhidos, geralmente são os mais carentes, os que têm a pior situação odontológica, né? Bucal, são enviados. Tudo isso é na nossa central em São Paulo, na Vila Mariana. Nos demais estados, tanto brasileiros quanto da América Latina, são nos consultórios odontológicos dos dentistas que, de forma voluntária, se encarregam de atender esses adolescentes. Certo. Em 1995, o Dr. Fábio Bibancos escreveu seu primeiro livro, Um Sorriso Feliz para o Seu Filho. Ao senhor tapar desse livro, dessa história, né? Isso. O Dr. Fábio Bibancos, que é o nosso presidente, né, da Turma do Bem, dessa ONG, que tem o projeto Dentista do Bem, é uma pessoa iluminada. Ele é um grande dentista, uma pessoa que não precisaria, se nós pensássemos, né, de forma financeira ou de fazer propaganda, porque ele é um profissional muito bem sucedido, ele é o dentista das estrelas, né? Você imaginar os grandes nomes da TV, do cinema ou da política são pacientes do Dr. Fábio Bibancos, lá em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas ele conseguiu se comover ao lançar esse livro com a história de muitos adolescentes carentes e de crianças que precisavam de atendimento odontológico. E com foco na prevenção. Na prevenção. Quando o Dr. Fábio lançou esse livro, ele fez a propaganda, né? Terminou dando aulas e palestras sobre o livro em várias escolas particulares do estado de São Paulo. Quando acabaram as escolas particulares, os editores decidiram que ele deveria fazer as mesmas palestras e ele, como gosta muito de dar aulas sobre prevenção, tudo mais, e difundir, né, as práticas de prevenção odontológica para todas as pessoas, ele foi para as escolas públicas também do estado. E aí é quando começou a grande virada, né, de vida desse doutor. E aí as mães também mostravam as situações bucal dos seus filhos. Ele chegava e aí dava aula sobre prevenção nessas escolas públicas, que é uma realidade diferente das escolas particulares. E quando ela acabava, as mães vinham com suas crianças e diziam: doutor, a situação da boca da minha criança, como é que pode isso, né? Como é que eu posso? Não tenho atendimento no posto de saúde. Eu chego de manhã lá para tentar conseguir uma ficha. Quando eu consigo, não tem material para a criança ser atendida. Meu filho chora toda noite. E aí ele disse: não, então eu vou levar para o meu consultório. Isso aí foi 1, 2, 30 crianças. Não tinha como ele parar e atender de graça a todo mundo, porque ele tem os custos, tem que pagar funcionários, a estrutura. E aí ele começou a chamar amigos para poder atender essas crianças, e cada palestra que ele tinha uma demanda muito. Ele começou a ter noção dessa realidade, que fugia da realidade que ele era acostumado a atender, que era a classe média, classe alta de São Paulo. E com isso ele começou a mobilizar e convencer outros dentistas a atenderem gratuitamente adolescentes carentes que sofriam. E logo para começo do incentivo, ele conseguiu unir 15 colegas. Isso, exatamente. E aí conseguiu mobilizar aqueles colegas que tinham estudado com ele e tudo mais. E isso aí começou a criar uma rede. Hoje nós temos 10 anos de Turma do Bem e nós temos um número muito grande, né, de dentistas. A gente já expandiu para todo o Brasil, toda a América Latina e Portugal. Nós temos o projeto Dentista do Bem, né, nós temos mais de 1.000, quase 2.000. Ou seja, se tornou a maior rede voluntária, né? Exatamente, a maior rede de voluntário especializado que nós temos no mundo. Nós temos várias outras redes, pessoas de várias áreas que fazem algumas ações,
mas uma rede de profissionais com especialização em determinada área, que trabalham de forma voluntária, sem nenhum apoio governamental, apenas dos próprios profissionais, pela boa vontade e pela consciência que nós temos que fazer um trabalho social, cujo governo não dá a atenção necessária ou suficiente. Nós somos hoje a maior rede de voluntários que existe no mundo. São dados, são prêmios que nós recebemos da ONU e das demais organizações não governamentais que nós temos no mundo e que agraciou o projeto da Turma do Bem como esse. Agora, doutor, quais são os projetos da Turma do Bem? Então, o principal projeto que iniciou a Turma do Bem é o Dentista do Bem, que é atendimento odontológico gratuito a adolescentes de 11 a 17 anos. Você pode pensar, Rolson, mas por que só isso? É porque a demanda é tão grande, Jailton, de necessidade odontológica em todas as idades, que nós tivemos que tentar restringir. Porque, como eu falei, tudo é voluntário, nós não temos nenhum apoio governamental nem financeiro. Eu recebo o adolescente no meu consultório, eu dou todo o atendimento odontológico para ele, principalmente, eu atendo ele até os 18 anos de idade. Eu tenho um compromisso de seguir com esse adolescente. Aí o primeiro foi esse. Só que nós vimos que tinham muitas necessidades. Então nós começamos a expandir para os estudantes da rede que estudam odontologia, porque é tão difícil, infelizmente, a gente tocar o coração das pessoas, né, dos colegas, dizer, atende pelo menos um adolescente carente. Não vai te fazer falta no teu consultório, isso não vai quebrar a tua rotina nem nada. Então é uma batalha conseguir também esses dentistas que atendam voluntariamente e gratuitamente adolescente. E a gente começou com o trabalho nas escolas de odontologia, nas faculdades de odontologia. Então nós temos o projeto Estudante do Bem. Como é que é o projeto Estudante do Bem? A gente pega os alunos, eu também sou professor, e aí eu consigo arrebanhar todos os meus alunos, mais, claro, né? Entra no contato diário, conversa, explica o que é o projeto, que muita gente não acredita. Como é que alguém vai trabalhar de graça? Gente, por que não? Por que eu não posso fazer o bem? Por que eu não posso dedicar um tempo da minha vida a ajudar o próximo? E até porque a gente foi tão agraciado por tanta coisa. Exatamente. Né, e até porque, doutor, cada um de nós somos seres humanos. E eu acho que temos a obrigação de ajudar o próximo. Com toda certeza. Principalmente aquele que precisa e que não tem recursos. Jailton, na área de saúde, antes de tudo, nós temos um dever e uma dívida social muito grande. Todo profissional de saúde, ele só aprende e ele só se forma se ele tiver pessoas que o ajudem nessa formação, e essas pessoas principais são os pacientes. A minha primeira anestesia que dei foi numa pessoa que confiou em mim como estudante, e hoje, se eu sou um cirurgião, eu devo a essa primeira pessoa que me permitiu que eu pudesse anestesiá-lo. Minha primeira cirurgia, eu era um estudante. Então, por que hoje, como profissional, eu não devolvo ao universo, a Deus, esse agradecimento, atendendo algum adolescente que agora precisa? De uma forma... É um dever de todo profissional de saúde. Então, aí nós pegamos esses estudantes de odontologia, pedimos que eles vão, né, a locais carentes, a comunidades carentes, e façam um relato de algum adolescente nessa faixa etária entre 11 e 17 anos, em que ele fotografe o adolescente, que ele faça uma entrevista, fotografe a boquinha do paciente, a casa, o local em que ele está, e que esse adolescente escreva uma carta dizendo o que mudaria na vida dele se ele tivesse um tratamento odontológico gratuito. E a gente tem histórias extremamente comoventes. Então esses estudantes, eles fazem um painel, igual como eles apresentam em todo o congresso. A gente tem um congresso, então vai falar sobre cirurgia, sobre implante, faz um painel e apresenta. Por que não apresentar um painel sobre uma questão social? Então todo adolescente faz um painel sobre essa situação social, relatando um caso clínico e social, e isso a gente percebe que mexe nesse futuro profissional. Ele toma consciência da realidade que ele vai enfrentar, e não é aquela realidade tão bonita da universidade, da ciência apenas, mas do dia a dia e do compromisso que todo profissional de saúde tem com a sociedade. Né? Aí temos outros projetos que são fantásticos. Por exemplo, nós temos projetos chamado Apolônias do Bem. Esse é um dos que mais me comove, né? Depois de Dentista do Bem, que nós não temos em Recife. É uma coisa que eu quero muito implementar aqui como coordenador, né, regional, coordenador aqui do estado de Pernambuco desse projeto. O projeto Apolônias do Bem, ele é homenagem a Santa Apolônia. Santa Apolônia é uma mártir, é a padroeira dos dentistas, cuja história, cuja lenda diz que ela foi torturada para que negasse o cristianismo, e nessas torturas foram arrancados todos os dentes, e ela, clamando aos céus, ela pedia que todo aquele sofrimento dela pudesse apaziguar a dor que alguma outra pessoa tivesse. E com toda essa história, ela terminou virando padroeira daqueles que sentem dores na boca, e que também padroeira dos dentistas que vão apaziguar aquela dor. Então nós pegamos a Santa Apolônia e
fizemos um projeto para ajudar mulheres. Ela é uma referência. É uma referência. A fé ajuda muito a incentivar Sempre, qualquer profissão. A fé é muito importante. Principalmente na causa social, né? Sim, sempre. Acho que quem tem fé é independente de qual segmento religioso você tenha, né? Eu acredito muito que ele ajuda. Como o senhor vê hoje a posição do governo na área da saúde, seja ela qual for, odontológica, clínica, enfim? Então, estamos em tempos de crise, né? Em tempos extremamente difíceis, com todo mundo. O Brasil passa por um processo anti-tudo ideológico e, como é que eu poderia dizer assim, é muito vergonhoso que nós temos, né? Eu não consigo nem ter palavras, né? Da situação em que se encontram os nossos governantes e a nossa população frente a tanto desmando, a tanta corrupção. Isso tudo é muito difícil e reflete na área de saúde. Eu falo isso porque a gente vê matérias às vezes e até a gente próprio pode comprovar isso indo em qualquer hospital ou clínica, enfim. Tem materiais sem equipamentos, faltam médicos. Tem médicos e não tem equipamentos. Como é esse contraste? Olha, na área de odontologia ela é muito mais gritante. Se você consegue, pelo que você falou agora, né, perceber isso, você imagina quando a odontologia não é uma prioridade. Existem projetos muito interessantes do governo, mas as nossas dimensões continentais do nosso país dificultam ainda mais, junto com todo um histórico, né, de desmando, um histórico de necessidades, de não atendimento a essa população. A odontologia é muito complicada. Os projetos que o governo lançou não são suficientes para atender essa população. Eu gostaria muito que o projeto Dentista do Bem não existisse, que eu não precisasse convencer colegas a abrir seus consultórios e atender gratuitamente esses adolescentes que precisam, porque o governo não consegue dar essa atenção suficiente. Não tem, a demanda é muito maior do que é oferecido. E quando se consegue, não se tem, às vezes, material ou condições suficientes. Isso a gente vê no dia a dia. Pode ser que nós temos centros de referência, realmente, nós temos centros que deem atendimento, mas eles, infelizmente, eles têm um atendimento muito restrito frente à demanda que essa população tem. Nós precisamos de políticas públicas maiores. Nos projetos da Turma do Bem também é isso. Nós temos políticas públicas. Toda vez que nós temos eleição, ou após ela, nós vamos aos políticos, aos candidatos políticos e pedimos que eles assinem termos. Como, por exemplo, você sabe que existem campanhas de distribuição de camisinha, de pílula no dia seguinte, de uma série de medicamentos que é fantástico e é extremamente necessário. Mas por que não há também a distribuição de um kit básico de higiene bucal? O custo que se tem, por exemplo, nós temos o LAFEP aqui, que consegue construir óculos, consegue fabricar uma série de produtos, porque nós não conseguimos fabricar uma série de escova dental, que é um produto extremamente básico, fio dental e creme dental. Se nós tivéssemos um kit desse, de higiene bucal, nos postos de saúde e distribuídos para a população, nós teríamos uma redução drástica nas doenças bucais e nas doenças sistêmicas. Porque quem pensa que tem apenas uma cárie, está bem, é só um dente, isso não é verdade. Uma cárie é um resíduo de bactérias que cai na sua corrente sanguínea e hoje a gente sabe o nível de doenças que podem acontecer. Você pode ter uma endocardite bacteriana, que é a infecção da parede do coração, pneumonias causadas por focos dentários, meningites causadas por focos dentários, problemas renais, problemas articulares como artrose e artrite, bebês de baixo peso. A gente tem um grupo aqui no CISAM e no IMIP que pesquisa muito isso e foi visto que mulheres que têm problemas periodontais, que é aquelas gengivas inflamadas, tártaros ou cáries, existe um alto índice de bebês que nascem com baixo peso ou de parto prematuro, porque as toxinas dessas bactérias induzem isso. Então, olha a quantidade de doenças ou de uma saúde pública que poderia ser melhorada simplesmente com a higiene bucal. Quer dizer, da escova e creme dental não é produzir apenas um belo sorriso, é produzir saúde. Saúde para toda a população em suas mais diversas áreas. E também lembrando que não só dar o kit, também informar como utilizá-lo, né? Com toda certeza. Tem que ter. Agora, uma pergunta que eu queria te fazer, a questão em questão das crianças, adolescentes, do povo do interior. Esse projeto vai até eles também ou é só para a cidade? Essa é uma das minhas ideias, é de expandir o projeto. Por enquanto nós temos apenas a região metropolitana do Grande Recife. Recife, Olinda e Jaboatão. Como eu falei, é um projeto de voluntários. Então eu estou convencendo alunos e ex-alunos, né, que agora são colegas, né, que é uma coisa que me orgulha muito de encontrar esses meus ex-alunos como dentistas. Hoje muitos são do interior do estado, para que a gente possa expandir. Então, estamos também com um projeto em Caruaru, agora no momento.
né? Mas assim, eu gostaria de tentar levar para a Zona da Mata, Agreste, Sertão, e tudo depende de conseguirmos novos coordenadores, porque como eu trabalho voluntário, eu não tenho condições de estar viajando todo o estado, né, de forma voluntária e tudo, até pelas próprias despesas. Eu fiz a pergunta porque na cidade é tudo um pouco mais fácil e no interior é tudo mais difícil. Cada vez mais difícil, cada vez mais E um difícil. projeto desse chegando no interior, no sertão. Mas nós vamos conseguir. Essa é a minha ideia. É uma meta, né? A minha meta é expandir o projeto para o interior do estado de Pernambuco. Já aproveitando, como fazer para receber esses projetos? Então, como é que funciona, né? Como eu falei, existe um limite que nós colocamos de 11 a 17 anos, que é a fase que nós entendemos que é a fase mais crítica. Quando criança, o pai consegue, a criança chora, o pai consegue levar para um posto de saúde ou para um dentista, alguma coisa. Quando é depois dos 18 anos, já é adulto, já está trabalhando, você consegue ir fazer. E de 11 a 17, que é aquela fase da adolescência, aquela fase do primeiro beijo, do primeiro trabalho, da primeira relação, e a boca é o começo de tudo. Né? É por ela que a gente ama, que a gente sorri, que a gente se comunica. Um adolescente que não consegue sorrir, ele é um adolescente que vai ser retraído, que vai ter suas relações sociais muito comprometidas e que vai repercutir na sua fase adulta. Então, como nós temos um trabalho limitado, decidimos focar nessa fase, que é a mais crítica, e que exatamente é aquela que primeiro vai ter o desenvolvimento do futuro adulto, né? O primeiro trabalho, a primeira relação e tudo mais. Então, como é que eu consigo fazer isso? Nós temos que ir nas escolas públicas, né, municipais ou estaduais, temos que conversar com o diretor da escola e pedir autorização para fazer essa triagem. Então, existe toda uma documentação que a escola assina aceitando isso, e os pais recebem também uma carta de autorização para deixar o adolescente participar da triagem, que é super simples. São 2 cadeiras, como aqui nós estamos sentadas agora, não precisa de nenhum consultório odontológico nem nada. A criança preenche um questionário socioeconômico e eu preencho um questionário odontológico. A gente pega um palitinho de picolé, abre a boquinha dele, olha de um lado da bochecha, olha do lado do outro, é o suficiente para ver a saúde bucal dessa criança. Eu faço as minhas anotações e esses dados da triagem, que é o questionário socioeconômico e o questionário odontológico, são encaminhados para a nossa central que eu falei lá em São Paulo, na Vila Mariana. Lá existe um programa de computador que foi feito exclusivamente para nós, que foi doado, e esse programa é caríssimo e nós agradecemos muito essa instituição. Há um choque de dados. Os choques de dados econômicos, socioeconômicos e de saúde bucal, e são escolhidos aqueles adolescentes mais pobres, os mais carentes, com maior dificuldade de conseguir tratamento e na pior situação bucal. Esses adolescentes, quando são escolhidos, automaticamente eles recebem em casa uma carta com o nome do dentista e o endereço do dentista. E aí ele liga, leva a carta e ele vai ser atendido como você é atendido pelo seu dentista, por exemplo. Com horário marcado, com agenda e com os melhores materiais, como qualquer paciente. É um compromisso que todo dentista do bem, que esses dentistas voluntários chamados, eles têm. E nós só aceitamos dentistas que tenham esse comprometimento. Nós também não estamos interessados em dentistas que vão fazer qualquer coisa ou que queiram propaganda ou publicidade. Nós queremos pessoas que queiram fazer o bem e que queiram ajudar esses seres a ter uma vida melhor e mudar o seu destino. E isso faz bem o senhor fazer tudo isso, juntando com Olha, os não colegas. existe pagamento, né, que consiga superar a felicidade que você tem de você ver um sorriso, você ver uma criança que chegava tímida e hoje ele consegue tirar excelentes notas, se relacionar, fazer tudo de bom, né, na vida. Isso é a melhor coisa que a gente pode fazer no mundo, que através da minha profissão eu construí uma nova vida. Gente, e juntando e misturando essa conversa maravilhosa, o Dr. Robson Queiroz é ator. Como é que pode? Podendo, né? Podendo. Como é isso, doutor? E acaba de ser premiado como o melhor ator do Festival Janeiro de Grandes Espetáculos. Pois é. Então, gente, ó, estou ao lado de 2 personalidades importantes. Um ator e o melhor ator. Não é verdade? Bom, é o seguinte, na verdade eu sou ator antes de ser dentista. Parabéns, viu? Obrigado, obrigado. Foi um reconhecimento que eu agradeço muito, né? Foi uma grande surpresa, na verdade. Bom, eu sou ator antes de ser dentista. Eu fiz o curso de formação de ator na Fundação Joaquim Nabuco, que é um centro de muito respeito aqui, referência, né? E antes de ter me formado dentista, eu já era ator profissional. Então, como foi que o teatro entrou na sua vida? Eu faço teatro desde a época de colégio, né? Aquele teatro. Depois eu fui fazer um curso de profissional. Assim que eu entrei na universidade, eu também entrei no curso de formação de ator. E me formei, né? Consegui tirar meu registro profissional como ator profissional. Tive fantásticas experiências enquanto
era ainda estudante de odontologia. Agora só uma observação, não cortando a sua fala. Eu peguei também. Quando eu estudava, na época de adolescente, eu tinha ainda professores de teatro há 20 e poucos anos atrás. Hoje não existe mais, né? Professor de teatro no colégio público. Não existe eu mais. não sei como é que está existe. esse trabalho. Eu sei que existem professores de artes que têm graduação em artes cênicas. Existiam também de arte, de religião, e não existe mais. Tiraram totalmente. Eu não sei. A minha realidade, eu fui muito feliz quando criança, adolescente, né? Tive uma educação realmente primorosa. Eu sou muito grato aos meus pais por isso. Eu estudava num colégio particular, que era o Colégio São Bento de Olinda, onde desde criança nós tínhamos aula de música, aula de canto, aula de teatro, banda marcial. Então eu tive uma educação realmente primorosa e diferenciada, e acho que é por isso também que eu tenho tanta vontade de ajudar ao próximo, né? Porque muitas pessoas não tiveram as oportunidades que eu tive na vida, né? Pois é, então aí depois eu fiz o teatro, tirei o registro de ator profissional e terminei o curso de odonto. Só como eu geralmente me dedico muito a tudo que eu faço, eu tive que parar assim que eu terminei a odontologia para me dedicar ao odonto, e foi onde eu terminei fazendo especialização, mestrado, pretendo ingressar agora no doutorado, e fiquei 15 anos sem fazer absolutamente nada de teatro. Aí no ano passado, um amigo e grande diretor chamado José Manuel ligou para mim me convidando a retornar e fazer um projeto extremamente ousado, que é o Sistema 25, que ele convidou 25 atores, onde é um espetáculo que fala sobre a situação social dos presídios brasileiros, né? Que é um conto do Plínio Marcos, que foi escrito na década de 80 e até hoje é tão real, né? E tão atual, em que 25 homens estão presos numa cela em que só cabem 8 pessoas. É o que a gente vê no nosso dia a dia, no nosso noticiário, as rebeliões, que continuam até hoje. Então eu achei isso instigante, eu gosto das questões sociais e decidi aceitar isso. É um projeto em que não há um retorno financeiro, até porque é muito difícil ainda hoje fazer teatro no Brasil. Imagina com 25 atores e o mais interessante, só entram 25 espectadores por sessão. Então é um ator para cada espectador durante 2 horas e 20. É um projeto muito ousado, mas que teve uma grande repercussão, tanto que tivemos vários prêmios, tivemos 7 prêmios no Janeiro de Grandes Espetáculos, entre eles o de melhor ator, que eu até dividi com outro amigo, que é o David de Luca, que também está na produção. Foram 2 atores que receberam um prêmio de um único espetáculo com o melhor ator, né? Isso foi uma grande surpresa depois de 15 anos sem fazer nada, porque eu acredito o reconhecimento do seu talento e também do seu empenho eu acho no que projeto, isso. Antes no de trabalho. tudo é empenho. Eu acho que tudo que a gente tem que fazer na vida, a gente tem que se doar de corpo e alma. E ser humilde. Sempre, né? Porque também não adianta. Mas foi uma grande surpresa, eu fiquei muito feliz pelos colegas, porque a gente todo é um trabalho coletivo, não é um trabalho individual. Então isso eu devo principalmente meus colegas pela cumplicidade do elenco e pela grande generosidade de todos, né? Isso é que terminou refletindo nessa premiação. Não é uma premiação só individual, não considero isso. Agora, quais foram os momentos marcantes da sua trajetória como médico e como ator, enfim? Olha, gente, eu tive muitas emoções na vida, né? Muitas emoções. Eu quero juntar as 2 profissões. Mas eu acho que tudo está interligado, né? O ator, ele me ajuda muito no dia a dia da odontologia. A odontologia, infelizmente, até hoje, é um tabu para muitas pessoas, né? As pessoas têm muito medo do tratamento odontológico, né? Até pelo próprio histórico que a odontologia tem, né? Os tratamentos antigamente eles eram muito grosseiros, né? Eles eram muito brutos, as técnicas eram muito mais simples, vamos assim dizer. Hoje a odontologia é fantástica, você não sente dor absolutamente nenhuma, você consegue restabelecer um sorriso em pouco tempo. Tem os implantes dentários, que é a minha especialidade, sou cirurgião na área de implantodontia, você consigo restabelecer sorriso, restabelecer vidas. E o lado do ator, ele me ajuda no dia a dia, em compreender o outro, porque o ator ele tem que ter essa observação, tem que observar sempre o outro, observar os comportamentos, as atitudes e com isso aprender. Então, o lado de ator me ajuda a entender o ser humano e a ajudá-lo a superar seus limites. No meu caso, no caso da cadeira do dentista, né? Através de brincadeiras ou da forma como eu termino me relacionando com eles. Então, eu termino sendo muito mais humano. O lado do ator me proporciona ser mais humano ainda. E a odontologia, pelo seu lado, que é uma área extremamente científica e da qual você tem que estar sempre se atualizando, fortalece esse meu caso da rigidez em relação à disciplina, né? Então, com o meu lado ator, eu uso esse lado científico, como eu também sou pesquisador, né? E desenvolvo
uma série de pesquisas. O senhor dorme? Às vezes a gente consegue dormir, porque como o meu orientador dizia, às vezes, Robson, para que dormir, para que comer, né? Porque a gente tem que pesquisar, a gente tem que trabalhar, tem que estudar e sempre ler e se atualizar. Então o lado científico me ajuda nessa disciplina e nessa rigidez que nós temos que ter, né, do aprendizado, do estudo, inclusive do lado do ator. Bom, deixe uma mensagem para as pessoas que tem medo de ir ao dentista. Porque tem muita gente que tem medo, tem que ir amarrado. Eu conheço pessoas que não gostam de ir ao dentista de forma alguma, com medo daquela picadinha do lado. Nossa, eu conheço vários. Inclusive, eu tenho vários que chegam no meu consultório dizendo assim: Dr. Robson, o senhor é ótimo, mas eu odeio dentista. Então, isso assim, é algo assim que é muito engraçado. No primeiro momento a gente começa a rir, porque sempre minha secretária fantástica, a Mirtes e Iris, são minhas assistentes diretas, elas sempre falam: aqui ninguém sofre, a gente só se diverte. Então, acho que antes de tudo a gente tem que pensar isso. Aquela odontologia que antes existia, ela não existe mais, né? As práticas odontológicas mudaram muito. Eu acho que sorrir é uma das preciosidades, né, que Deus nos deu, né? É um dos grandes presentes ao ser humano, poder sorrir, interagir com o outro, ser feliz, poder comer bem. Então, antes que você pense que pode sentir dor, pense em todos os benefícios que a odontologia hoje então sente dor, né? Não sente dor, porque as pessoas imaginam que é isso. Hoje a gente não sente mais, então esqueça isso. Vá para o seu dentista. A saúde bucal é uma saúde de todo o organismo. Como eu falei, uma cárie dentária pode dar desde um problema de coração, a uma meningite, a uma pneumonia, uma artrose, uma artrite, ou problemas com o bebê, no caso de mulheres grávidas. Então, por que causar tudo isso? Além de tudo, ficar com um sorriso bonito, sorrir melhor, beijar melhor, né? Então, vamos para o consultório odontológico, vamos tratar da nossa saúde, vamos ser felizes antes de tudo, que eu acho que é um dever que nós todos temos. Eu queria fazer um convite aos seus ouvintes, né, se você me permite. Fique à vontade, o espaço é seu. Eu gostaria de trazer o projeto Dentista do Bem para a sua rádio, né, fazer um convite a toda a comunidade, de que aqueles adolescentes interessados, infelizmente nós temos uma faixa restrita de atendimento, que é de 11 a 17, são as famílias que agora estão ouvindo, os adolescentes nessa faixa etária de 11 a 17 anos, que quiserem fazer a triagem, que é exatamente só isso, é examinar, ele vai preencher um questionário, eu vou apenas olhar a boquinha dele, é uma forma muito simples, não tem consultório, não tem nada, são 2 cadeiras, a gente vai bater um papo, eu vou examinar a boca e preencher um questionário, e vou encaminhar para a nossa central, e quem sabe nós teremos alguém daqui, da comunidade selecionado para ter um atendimento odontológico, né? Às vezes eu consigo 2 atendimentos, 3, 10, depende da demanda que nós temos e dos colegas que estão voluntários. Então vamos fazer assim. Gente, preste atenção no que o doutor vai falar agora, tá bom? Sábado ao meio-dia, eu me comprometo de estar aqui na rádio, sábado de meio-dia às 2 da tarde, durante o programa do Jailton. Nós vamos fazer a triagem para a turma do bem, do projeto Dentista do Bem. Adolescentes de 11 a 17 anos, convoca todos para vir para cá e quem sabe eu vou fazer o máximo possível de esforço para conseguir atendimentos gratuitos futuros para esses adolescentes. Bom, então mais do que um presente, né? Mais do que um presente. Doutor, deixe para a gente e para os ouvintes os contatos do projeto e se eu quiser falar mais alguma coisa sobre o projeto, chamar parceiros, fique à vontade, o microfone está aberto, aí as pessoas estão te ouvindo, viu? Que é muito importante atrair, chamar parcerias para se engajar mais. Isso, nós precisamos de muito apoio sempre, principalmente quando somos um projeto de voluntários, né? De pessoas que abrem seus corações, seus consultórios, né? Seu tempo e sua vida para atender o próximo. Eu convido todos os colegas dentistas que estão ouvindo, que ainda não são participantes do projeto Dentista do Bem, a se juntar a gente. Não custa nada atender um adolescente apenas, né? Dedicar seu tempo, seu carinho para isso, né? Para termos mais pessoas podendo ter uma notificação da vida. Convido todas as pessoas também que estão ouvindo que procurem sua saúde bucal, vamos para consultórios odontológicos se possível. Clamo às autoridades políticas, né, do nosso estado, dos nossos municípios, que olhem os projetos de saúde bucal, que pensem as possibilidades de um kit de higiene bucal a ser distribuído pela nossa população tão carente. Isso vai repercutir de forma geral na saúde da nossa população. E também assim, peço encarecidamente que todos aqueles que possam ajudar o próximo, de N formas, né, eu como dentista tento ajudar na minha área, na minha profissão, façam o bem. Não custa nada a gente apenas às vezes dar um abraço, um sorriso para alguém. Isso já muda a nossa vida. Nós ganhamos sempre muito mais do que aquilo que nós damos. Verdade. Qual o telefone? Então, eu posso passar o WhatsApp, que é o 991320883, 991320883,
que é o meu WhatsApp, que aí eu posso responder algumas dúvidas, e também convido a todos para entrar na internet e conhecer mais o projeto Edista do Bem, da Turma do Bem. O endereço é o www.turmadobem.org.br www.turmadobem.org.br. Lá tem todas as informações, inclusive para os colegas dentistas que quiserem saber, né, como podem se juntar a nós, e as pessoas também que queiram ter mais informações de como são os projetos, estão todos convidados a acessar nosso site, e eu vou deixar com você também anotado, que pode colocar na sua página do Facebook, com certeza, né, para trocarmos mais ideias. Bom, gente, eu estive aqui com o Dr. Robson Queiroz e também ator. Bom, doutor, muito obrigado. Deixa aí uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo agora, né, uma mensagem de saúde. Bom, eu acho que antes de tudo a fé e o amor, né, ele consegue construir várias situações e promover saúde e bem-estar. Eu acho que a gente precisa de mais amor nessa vida, de mais compreensão. Isso todos nós podemos dar. Respeito pelo próximo, respeito, né? Pelo próximo. Essas atitudes, elas valem muito mais do que apenas o conhecimento científico. O conhecimento científico, ele agrega a isso tudo. Mas o amor ao próximo, ele é a coisa mais importante. É isso que a gente acredita. Ok, obrigado, doutor. Viu? Até o próximo sábado, tá ok? Bom, obrigado, estive aqui com esse doutor maravilhoso e ator, gente, viu? Bom, próximo sábado ele vai estar aqui e eu quero lembrar a todos vocês que daqui a pouco eu volto com muito mais, porque tem lembranças do passado. Já fecha, já.